Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Freitas do Centro de Treinamento Opens, e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre como criar uma URA personalizada com o Snap. Primeiramente você precisa ter o Snap na versão 3 instalado. Você consegue fazer download dele através da ISO pelo fórum do Snap. Então, para quem tiver interesse, basta acessar snaplivre.com.br e lá você vai conseguir fazer download da ferramenta. Com o Snap instalado, é necessário que você faça uma conexão SSH dentro da central, e aí você vai ter o terminal da sua central Snap. Com o terminal aberto, a gente vai basicamente criar um arquivo de configuração com todas as instruções e contextos usados pelo Asterisk para executar uma URA de atendimento automático. Atualmente as URAs elas facilitam e filtram as chamadas entrantes na sua central, direcionando elas para o atendente, para o grupo, para a fila de pessoas que melhor pode atender o seu cliente. Portanto, para começo a gente vai editar o arquivo que fica dentro de /etc asterisk custom ura.conf. Dentro desse arquivo a gente vai colocar as seguintes instruções que estão na tela. Na descrição do vídeo tem um link para acessar o pastebin, que é um sistema, uma interface web para armazenar informações, como se fosse um bloco de notas na web. Eu deixei o link para vocês fazerem download, então, para copiarem essa URA e poderem usar nas suas centrais Snap, enfim, da melhor maneira que lhe adequar. Como são várias instruções, eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês como é que funciona, para caso seja necessário mudar. O primeiro item que a gente precisa se atentar são os contextos. Um contexto é um conjunto de informações que vão ser executadas. Dentro desse contexto existem as extensões e as aplicações. Nesse caso a gente criou um contexto URA e está executando a aplicação NUP, que vai jogar uma mensagem na tela, e a aplicação READ, que vai capturar um valor interagido com o usuário e também vai executar o áudio opções. Caso você queira trocar o áudio da sua URA, basta você trocar o áudio nas aplicações READ, o segundo parâmetro opções, ou também na aplicação playback, onde está aqui gravação. A URA que eu estou disponibilizando está exatamente idêntica, então você pode alterar nela o que você acha melhor. Bem, continuando. Além das aplicações, aqui no READ eu coloquei para que a URA aceite 4 caracteres, porque eu construí uma URA para aceitar 3 tipos de interação: o cliente digitando um ramal, o cliente digitando uma opção com submenu, ou ainda o cliente digitando uma opção direta. Todas essas chamadas, todas essas opções que o cliente teclar, elas vão ser direcionadas diretamente para a interface do Snap, para as regras de negócio, para que fique mais fácil para você gerenciar, para que você não tenha que estar alterando toda vez esse arquivo para poder fazer as alterações. Seguindo, essa URA ela é customizável, então caso você precise alterar algo, basta você alterar os itens, as opções, caso você queira mais opções ou menos opções, e também os áudios. De resto, ela vai funcionar perfeitamente. Com esse arquivo criado, é preciso que a gente crie um include. Dentro de /etc asterisk custom eof.conf, é necessário que você adicione essa linha aqui, cerquilha include espaço o endereço do arquivo .conf da URA. Esse include ele vai fazer com que o Asterisk enxergue o arquivo que você criou e consiga executar aquelas ações que você configurou lá dentro. Após o include, é necessário que você tenha todos os áudios da URA dentro de /var lib asterisk sounds ptbr. No nosso caso, são os áudios opções e submenu opções. Basta você colocar o áudio dentro desse diretório no formato WAV com 16 bits, 8000 Hz e no modo mono. Feito isso, com a URA configurada, o include registrado, você precisa entrar dentro da CLI do Asterisk e recarregar as configurações de descagem, ou seja, executar um comando chamado dialplan reload. Ele vai recarregar todos os planos de descagem, todas as configurações feitas no Asterisk.
que no nosso caso a gente está executando porque a gente criou um novo contexto, uma nova instrução de descagem, o contexto URA. Feito isso, a parte fácil vem agora, que é mexer nas regras do Snap. Lá é que você vai direcionar as chamadas. Então, dentro do nosso arquivo de URA, a gente configurou o seguinte. Quando o cliente digitar o ramal digitado, eu vou enviar para default, que são as regras de negócio, para ela tratar pelo Snap. Se o cliente digitar 1, eu vou tratar a chamada no submenu 1. Se no submenu eu vou tocar um novo áudio, e esse áudio vai me dar duas opções. Se dentro dessas opções o cliente teclar 1, eu vou enviar para a interface do Snap como submenu 1. Caso ele tecle 2, eu vou enviar para o Snap como submenu 2. Caso o cliente ainda no primeiro menu tecle 2, eu vou enviar como opção 2. Ou seja, é uma URA básica, você vai conseguir alterar ela da maneira que achar melhor. Ela é realmente como um exemplo para você seguir. Partindo para a interface do Snap, basta você entrar com o usuário admin. A senha, para quem não sabe, é admin123. E pronto, você vai ter acesso a essa interface, a interface do Snap, onde vai aparecer todos os serviços, todas as configurações, enfim, o Snap como um todo. Para você poder tratar as regras, eu já deixei elas prontas antes do vídeo. Basta você clicar em regras de negócio, rotas. Pronto, aqui estão as regras. A primeira regra criada foi uma regra de entrada para a URA, onde eu trato a origem qualquer com destino a 3033 3333, um número imaginário que eu vou discar a partir de um softphone conectado na central. Para a gente poder entender a regra, eu estou clicando aqui em editar. Ela é válida todos os dias da semana. Eu estou habilitando a gravação e prioridade 1. Estou definindo o centro de custo para que ela apareça no relatório. Estou reescrevendo a minha requisição para S, porque o contexto que eu criei está esperando a extensão S. E vou desviar para o contexto criado chamado URA. E salva a regra. Pronto, ela está funcional. Como a gente criou uma URA com algumas opções, uma delas é internas. Na verdade, internas não, mas o cliente tem a opção de discar para ramal. Então, se o cliente discar um ramal existente, ele vai cair na regra de ID 1, onde a origem é qualquer e o destino é a expressão regular x, 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 que indica 4 números de 0 a 9. A gente pode habilitar a gravação também, definindo o centro de custo internas. E nesse caso, como é um ambiente de testes, a gente não tem um cenário inteiro montado, eu coloquei para ele tocar um áudio, all buzz, ou seja, é um áudio informando que todos os operadores estão ocupados. Porém, caso você tenha ramais, você pode botar a ação discar para ramal e deixar em branco para que ele use o ramal discado pelo cliente, ou ainda deixar o ramal setado previamente, ou seja, qualquer ramal que o cliente disque vai cair no ramal 8000, por exemplo. São as possibilidades, além de poder enviar para uma fila e N coisas que você pode fazer com o Snap. Salvando essa regra, a gente já tem a opção que é mencionada na URA, de que a qualquer momento ele pode teclar o ramal. Lembrando que a gente está esperando até 4 dígitos e também um tempo de 5 segundos. Ou seja, ou a URA vai esperar os 4 dígitos, ou se o cliente teclar menos, ela vai esperar 5 segundos para enviar a requisição. Se o cliente não digitar nenhuma opção, a gente reescreveu lá na URA para que ele envie para a interface do Snap como nada. Então, se o cliente não digitar nada, ele vai enviar para default como nada. Na regra de negócio, no default, no contexto default, a gente tem uma regra tratando qualquer origem com destino a nada. Para a gente entender como é que ela funciona, ela está com a expressão regular nada, realmente vai chegar nada no log do asterisco, vai chegar realmente escrito nada. E aqui a gente setando o centro de custo entradas e tocando o áudio, campo grande, para a gente poder validar mais uma vez o funcionamento da regra. Caso você tenha um ambiente em produção, você pode enviar para uma fila da recepção, você pode enviar para um ramal, discar para um tronco e reescrever para um celular. As possibilidades que você já conhece do Snap, porém aplicadas a uma URA. Então, caso o cliente tecle nenhuma opção, que ele não tecle nada na verdade, a gente vai tocar o áudio de campo grande. Se o cliente teclar a opção 1, ele não vem para a regra de negócio do Snap,
ele vai para dentro do contexto submenu, e esse sim irá tratar o que o cliente digitar. Então, se o cliente teclar 1, ele não enviará para default, ele enviará para o contexto submenu, que está aqui embaixo. E aí lá no contexto submenu, se ele teclar 1 ou 2, aí sim ele vai vir para o Snap. Então, se ele teclar a opção 1 do submenu 1, ele vai vir para a regra 4, dito a opção 1.1 da URA. Se a gente clicar em editar, ela atende basicamente as mesmas especificações das demais, então a origem é qualquer e o meu destino é uma expressão regular submenu. Estou habilitando a gravação para poder manter esse arquivo na minha central. E estou definindo aqui novamente o centro de custo, entradas, para que todas as chamadas sejam bilhetadas nos relatórios. E estou tocando um áudio de Alagoas. Então, no momento que a gente for fazer um laboratório, que a gente testar e a gente for navegar pela URA, ele vai, e a partir do momento que a gente clicar nessa opção, clicar no submenu 1, o Snap vai tocar o áudio de Alagoas. Se a gente teclar a opção 2, o Snap vai fazer o mesmo procedimento do submenu 1, porém o áudio executado vai ser Bahia. E se a gente não teclar 1 no menu principal, teclar 2, a chamada será direcionada diretamente para a regra 3, no qual ela segue exatamente a mesma lógica das demais, porém o áudio que a gente vai executar é Aracaju. Lembrando mais uma vez que esse é um exemplo, então você pode copiar a mesma URA que eu tenho, configurada, que está disponibilizado no link, um link na descrição do vídeo, porém você pode ter ações diferentes. As ações do Snap elas são totalmente customizáveis, então ao invés de tocar um áudio, eu posso discar para uma fila, onde eu vou ter 5 operadores para atender o meu suporte técnico. E para trocar os áudios, basta você enviar os áudios para a central e colocar dentro do diretório var_lib*sounds_ptbr. Pois bem, com todas as regras criadas, é necessário agora que a gente faça um teste para a gente validar a nossa URA. Eu tenho um softphone autenticado no meu celular. Eu vou entrar na CLI do asterisco para a gente poder acompanhar essas alterações, né? A gente acompanhar as instruções passadas para o asterisco, para a gente poder validar se a URA está realmente funcional ou não. Então estou abrindo meu softphone, infelizmente não consigo mostrar a tela dele para vocês. Eu vou ligar aqui para 3033 3333, que foi o número que a gente criou aqui para destino. Então qualquer origem que ligar para esse número vai cair na URA. Bem-vindo ao Open. Digite o ramal desejado ou tecle 1 para suporte técnico, 2 para financeiro. Perfeito. O primeiro teste que a gente fez foi validar a regra 6, garantir que a chamada está sendo entregue até a regra de entradas da URA. Aqui a gente pode ver que é uma ligação do ramal 9999 por um número específico e a regra que está sendo utilizada. Então o Snap está usando a regra 6, entradas URA, para executar esse procedimento de enviar a chamada para a URA. O arquivo de gravação ficou salvo como a gente havia habilitado a gravação, e assim a gente conseguiu validar a nossa primeira regra. Agora eu vou ligar novamente para a URA e não vou digitar nada. Teoricamente eu devo escutar um áudio que, se não me falha a memória, é Aracaju. Bem-vindo ao Open. Digite o ramal desejado ou tecle 1 para suporte técnico, 2 para financeiro. A gente aguarda os 5 segundos de timeout. Campo Grande. E aí ele tocou o áudio de Campo Grande, na verdade. Para a gente validar se é realmente esse áudio que deveria tocar, basta a gente identificar aqui no log, executando a regra 2, não digitou nada na URA. Se a gente vier até a interface do Snap, a regra 2 não digitou nada, e clicar em editar, o áudio é Campo Grande. Então a chamada está indo para a URA, eu não digitei nada, e ela está entregando a chamada nas regras de negócio do Snap. Agora eu vou fazer um teste teclando um ramal, porém essa central não tem nenhum ramal configurado. Então o Snap deve executar um áudio informando que todos os operadores estão ocupados, conforme eu configurei na regra. Vamos ligar mais uma vez para o número. Bem-vindo ao Open. Digite o ramal desejado ou tecle 1 para suporte técnico, 2 para financeiro.
Na verdade agora eu vou teclar o ramal 1, 2, 3, 4 e a chamada foi derrubada. Ele não conseguiu localizar o ramal. Deixa eu tentar entender aqui o porquê que ele não encontrou o ramal. Vamos validar novamente a regra internas para ramal, editar, tocar o áudio. Vamos fazer um novo teste. Bem-vindo ao Open. Digite o ramal desejado ou tecle 1 para suporte técnico, 2 para financeiro. Todas nossas posições de atendimento estão ocupadas. Por favor, aguarde para ser atendido. Bem, eu fui direcionado para a URA e teclei um ramal imaginário 8523 com 4 dígitos. E ele caiu na regra internas, ramal para ramal, executou o áudio ao buzz. Sendo assim, ele caiu na regra certa. Se eu tivesse ramais criados e estivesse discando para um ramal, ele funcionaria sem problemas. Agora vamos validar a opção 2, que envia diretamente para a URA do Snap. Seria equivalente a uma opção qualquer na URA. Então eu vou ligar novamente para aquele mesmo número. Sou atendido pela URA. Bem-vindo ao Open. Digite o ramal desejado ou tecle 1 para suporte técnico, 2 para financeiro. Teclando 2. Aguardo 5 segundos de timeout. Gostaria de lembrar que toda conversa está sendo gravada e poderá ser solicitada. Eu executei o áudio gravação na URA Aracaju. e toquei o áudio Aracaju. A regra utilizada pelo Snap foi a regra 3. Digitou a opção 2. A gente pode clicar aqui na regra 3, em editar, e realmente o áudio é Aracaju. A regra está funcional. Agora, vamos testar uma opção da URA com submenu, que seria a opção 1. Então eu ligo novamente para a URA. Bem-vindo ao Open. Digite o ramal desejado ou tecle 1 para suporte técnico. Clicando em 1, ele vai me direcionar para o submenu. Digite 1 para suporte nível 1 ou digite 2 para suporte nível 2. Vamos testar a opção 1. Gostaria de lembrar que toda conversa está sendo gravada e poderá ser solicitada a qualquer Novamente o áudio de gravação. Alagoas. E tocou o áudio Alagoas. Só para você entender, esse áudio que está tocando, a chamada está sendo gravada, é um áudio setado na URA. Vamos validar aqui então a regra 4. Tocou o áudio Alagoas. Regra 4. Opção submenu 1, editar. Tocar áudio Alagoas. A regra está válida, ele está executando essa regra. Caso você queira tirar ou remover esse áudio de gravação informando que a chamada está sendo gravada, basta você vir na URA e remover essa linha, playback gravação, ou simplesmente trocar o áudio, trocar a voz que está falando essa mensagem. Voltando ao asterisco, agora a gente vai testar a opção 1 com o submenu 2. Bem-vindo ao Open. Digite o ramal desejado ou tecle 1 para suporte técnico, 2 para financeiro. Teclando 1 para suporte técnico. Digite 1 para suporte nível 1 ou digite 2 para suporte nível 2. Vamos teclar 2 para suporte nível 2. Gostaria de lembrar que toda conversa Novamente o áudio gravação. solicitada a qualquer momento. Bahia. E ele executou o áudio Bahia. A regra executada foi a regra 5. Digitou a opção 1.2. Se a gente clicar na regra 5, editar, o áudio é o áudio Bahia. Lembrando mais uma vez que esses áudios que a gente está executando são simplesmente exemplos. Você pode alterar eles da maneira que achar melhor. Você pode tocar um áudio, enviar para uma fila ou até mesmo discar para um ramal. A URA é totalmente customizável, vai da sua imaginação e da sua necessidade. O vídeo de hoje é explicativo de como configurar uma URA básica para atendimento com o Snap. Espero que tenham gostado. Gostaria que vocês compartilhassem, comentassem o vídeo e fossem sugerindo novos conteúdos, novas matérias ou assuntos que vocês queiram ver nas próximas videoaulas da Opens, do Snap. Muito obrigado a todos e até a próxima.